Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado por assistir nossos vídeos nas redes sociais postados todos os dias. Hoje, nós vamos conhecer alguns relatos assustadores vivenciados por pessoas reais em alto mar. O oceano contém quase tantos mistérios quanto o espaço. Embora os humanos tenham passado por mais tempo explorando de animais das profundezas, há padrões climáticos raros e até encontros com fantasmas. O inesperado é algo comum para as pessoas que trabalham em navios. Algumas das histórias compartilhadas por tripulantes no vídeo de hoje são fantasmagóricas, enquanto outras são inexplicáveis, mas todas são perturbadoras. Cada uma dessas histórias vem de alguém que provavelmente teve que continuar trabalhando em suas condições assustadoras, sem poder voltar para casa. Mas essa é a vida de alguém que se entregou ao mar. Se você é um marinheiro experiente ou com desejo de encontrar emoção em alto mar, essas histórias vão dar um arrepio em sua espinha e talvez mantê-lo fora da água por um bom tempo. Relato 1. Cerca de 4 anos atrás, eu estava envolvido em uma operação de busca e salvamento no noroeste da Austrália. Não era incomum ouvir falar de barcos de imigrantes desaparecidos. Um barco em particular foi designado para transportar cerca de 80 pessoas. Então foi realizada uma operação completa. Na segunda noite de busca, meu cadete me chamou para a ala da ponte, onde dei de cara com um corpo na água. Rapidamente o perdemos de vista e não sabíamos se estava vivo, mas estava virado para cima. Todos nós viramos e fizemos uma busca intensiva, mas nunca mais o vimos. Aquele rosto daquela pessoa, com a boca e olhos abertos me olhando, nunca mais vai sair da minha cabeça. Relato 2. Primeiro dia no meu primeiro navio. Era inverno e fazia tipo uns 5 graus. As coisas de metal de dentro do navio, como racks e cabeceiras das camas, estavam frios. Meu companheiro de navio foi gentil o suficiente para me dar um pequeno despertador para usar na manhã seguinte. Eu subi no meu rack, coloquei o alarme em cima. Às 2 da manhã, alguma coisa passou pela minha cabeça. Abri os olhos e encarei a escuridão. Então outra coisa passou novamente. Acendi a luz do teto do meu rack. Tinha cerca de 2 dúzias de baratas correndo de um lado para o outro. Algumas delas estavam alinhadas no despertador e na minha cabeça para se aquecerem. Isso foi há quase 30 anos e não me esqueci. Eu ainda sinto às vezes. Relato 3. Acordei às 3 da manhã com um alarme de busca e resgate. Fui para o navio, chamei os colegas, partimos e navegamos por algumas horas. Tudo estava escuro como um breu. Um dos membros da tripulação olhava para o lado onde tinha muitas algas levantadas por nosso rastro e disse que viu algo grande aparecer por ali. Explicamos que era provavelmente um tubarão. Cerca de 15 minutos depois, um nevoeiro profundo instalou. O nevoeiro estava refletindo nossas luzes, então parecia que estávamos em um corredor ou um túnel. Todos ficamos um pouco mais tensos. Começamos a ficar de olho no GPS. Então, o alarme de detecção de calor disparou e depois parou. Fazendo isso repetidas vezes. Chuto pelo menos umas 15. Era certo que alguma coisa estava nadando muito perto do fundo do nosso navio. Foi uma experiência tão assustadora. Não descobrimos o que era. Talvez baleias. Chegamos ao barco que fomos para resgatar e todo o resto do caminho transcorreu sem interferências. O bizarro é que nosso chefe falou que não tinha como isso acontecer, já que na parte que navegamos não tinha nenhum animal marinho, ou pelo menos não era para ter. Algo maravilhoso ainda estar no oceano, no meio da noite. Mas as coisas também podem ser muito estranhas. Relato 4.
Meu amigo e eu estávamos a cerca de 32 quilômetros a oeste do Golfo do México. Procurávamos golfinhos para tirar fotos, quando vimos um barco ao longe vindo em nossa direção. Não estávamos fazendo nada além de vagar e beber umas cervejas. Quando o barco se aproximou mais, vimos fumaça. Era um barco totalmente queimado. Paramos nosso barco e mergulhamos. Felizmente, nenhum corpo carbonizado que pudéssemos ver estava por ali. Voltamos ao nosso barco e decidimos tentar ver de onde ele tinha vindo. Durante o caminho, informamos nossa localização à guarda costeira. Navegamos naquela direção geral por provavelmente 10 quilômetros. Não vimos mais nada, nenhum outro barco, nenhum colete salva-vidas, nada. Sendo otimista, espero que as pessoas que estavam naquele barco tenham sido resgatados com segurança. Mas nunca me esqueço disso. Era como algo de um filme de zumbi, apenas um barco queimado, flutuando pelo nada. Relato 5. Trabalhei como marinheiro em um iate particular. Ajudei a entregá-lo da costa leste dos Estados Unidos para as Ilhas Virgens com um pit stop nas Bermudas. O caminho das Bermudas sai do meu cockpit de descanso e fui acompanhar o cara de plantão. Ele parecia bastante perturbado. Apontou para cima. Nosso cockpit tinha um pano com uma janela de plástico no topo. Na janela de plástico havia 2 marcas de botas no resíduo de sal. Acontece que não tem como alguém ficar de pé naquele lugar. É de pano. E obviamente a pessoa teria quebrado. Nós nunca descobriremos como isso aconteceu. O capitão ignorou, provavelmente, para que nós não ficássemos assustados, já que era a minha primeira vez no mar. Não aterrorizante, mas definitivamente estranho. Poderia ter sido uma brincadeira, mas ninguém estava rindo. E quem se arriscaria a perder suas botas no mar por uma brincadeira estúpida? Relato 6. Eu estava em um navio de pesquisa ao sul das Ilhas Salomão. Depois que um ciclone tinha acabado de despedaçar o lugar, chegando às 3 da manhã, era hora de abaixar a vela e acender os holofotes. A superfície do oceano estava inundada de coqueiros, pedaços de madeira, móveis ao ar livre, por aí vai. As ilhas haviam sido varridas pelo ciclone. Parei o navio em um vasto campo de detritos flutuantes e hipnotizado pela imagem de destruição. Continuei olhando para tudo com calma. Foi quando notei uma pequena forma rosa, com quem pareceram ser braços, pernas e cabeça. Meu coração quase parou de bater. Uma criança? Chegando mais perto, morrendo de medo de encostar naquilo, percebi que se tratava de uma boneca de uma criança. Ainda bem que não era um corpo, principalmente de alguém menor de idade. Mas mesmo assim, ver uma boneca naquele ambiente foi completamente perturbador. Relato 7. Meu pai me contou essa história uma vez. Ele passou um ano pescando na costa do Alasca. Uma noite, ele e outro barco estavam correndo para aproveitar os últimos minutos de sol. Quem chegasse por último teria que atracar o barco no porto e dormir lá, mesmo durante a noite. Meu pai conseguiu chegar primeiro. Naquela noite, houve uma tempestade e os peixes no fundo do barco atracado, do cara que chegou por último, deslizou para um lado e virou o barco. Meu pai acordou na manhã seguinte e descobriu que toda a tripulação do barco havia se afogado durante o sono. Relato 8. Sou um ex-fuzileiro naval. Meu chefe sempre se lembra de uma história de quando um rapaz morreu, enquanto limpava um tanque de carga devido à fumaça. Ele disse que almoçava com o rapaz alguns minutos antes de todos saírem para o convés, para ver o que era a emergência. Quando chegaram lá, viram seu corpo sem vida. A sensação mais estranha de todas, eles estavam bem no meio do mar. Então sua única opção era guardar o corpo em um dos refrigeradores. Eles apenas embrulharam o corpo do rapaz em um lençol e o jogaram no freezer, como se fosse uma carne de boi para congelar. Algo aterrorizante. Um forte abraço
e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.